eu sou a Thelma e hoje é o último domingo do mês, então encerramos nossa leitura clássica, que foi O Som e a Fúria de William Faulkner. E não haverão spoilers nessa edição, apenas uma pesquisa de críticas que eu fiz sobre o livro, que eu tive a ajuda do meu namorado. Então a gente vai colocar aqui uma série de aspectos suscitados por essa obra maravilhosa, mas antes disso, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Então é isso, William Faulkner, que livraço, que autor e que obra-prima. Aqui, gente, é um clássico em todas as suas definições possíveis e digo isso com respaldo de Ítalo Calvino. Vou deixar aqui na descrição um vídeo antigo aqui do canal onde eu trouxe os comentários sobre por que ler os clássicos desse autor e ele traz uma série de definições, né? Como a gente identifica um clássico. E agora, lendo William Faulkner, eu percebi que a maior parte das definições feitas pelo Ítalo Calvino se encaixam perfeitamente a essa obra, né? Então aqui ao longo do vídeo, sempre que eu esbarrar em alguma delas, eu vou trazer para vocês o comentário, mas sim, O Som e a Fúria é um clássico, sem dúvida nenhuma, que nos leva à reflexão, a nos conhecermos melhor, a entender um pouco melhor a natureza humana, através aqui de uma obra de ficção que acontece num município também fictício, numa família, os Compson, que vai aí revelando através dos narradores e dos membros dessa família que são contados por esses narradores, a gente vai conhecendo a decadência de uma família sulista. Olha, gente, essa é a única parte da história que é senso comum. Todos os críticos vão dizer que essa obra retrata exatamente isso. Essa família do sul dos Estados Unidos, né, começo do século passado e a decadência dela. Agora, quando a gente começa a caminhar um pouquinho por essa história, as opiniões vão para todos os lados. E aí a gente tem um clássico, né? Que quando você lê, é como se você estivesse relendo, e quando você relê, é como se fosse a primeira vez que você tá lendo. Essa é uma definição do Ítalo Calvino que se encaixa perfeitamente. A começar aqui pelo título, O Som e a Fúria, nos parece, né, e a gente tem isso descrito também na literatura, que ele se inspirou em Macbeth do Shakespeare, na famosa frase dita quase ao final lá sobre a vida, né, que é um idiota num palco aí, né, cheio de som e fúria e coisa e tal. O próprio Faulkner nos surpreende dizendo que não, numa entrevista, ele fala que não, eu não citei Macbeth especificamente, se fiz foi de forma inconsciente. E aí isso nos remete mais uma vez às definições de clássico lá do Ítalo Calvino. Ele diz que o clássico é o tipo de história inesquecível ou que entra aí nas dobras da sua memória e acaba se mesclando ao inconsciente coletivo ou individual, né? Olha que coisa interessante. Então eu acho que como ele era um ávido leitor de Shakespeare, o grande clássico de todos os tempos, né? Ele acabou absorvendo o Macbeth e entrou pro inconsciente individual dele, é isso, mais ou menos, eu acho. Enfim, olha que interessante. E tem aí mais questões do próprio Faulkner que acho que vale a pena a gente citar. Ele diz que o que inspirou essa história foi uma vez que ele viu uma garotinha subindo numa árvore, né, numa pereira, né, que dá peras, né, para espionar um velório que acontecia e os irmãos
esperavam ali embaixo da árvore e ela tava com a calcinha suja, né? E eles estavam ali, tipo, desce logo dessa árvore, coisa e tal. Bom, para quem lê o livro sabe que tem uma passagem que a Cady sobe numa árvore e ela tá realmente com os fundilhos ali sujinhos e os irmãos estão embaixo dessa árvore. Ele sempre acrescentava um ponto a cada conto que ele, cada vez que ele contava os motivos, as razões, né, que ele falava sobre o Som e a Fúria, o Faulkner acrescentava alguma coisa e mudava as razões, né? Ele criava aí também um universo todo peculiar para essa história, mas essa é uma das versões, né? Bom, a gente fala de uma família decadente, mas sem dúvida vai muito além disso. Ele retrata aí a condição humana. Eu acho que essa é uma das, citado por vários críticos, uma das explicações dessa história que mais faz sentido para mim, né? Eu acho que sim, é a condição humana aqui que é retratada nesse paralelo com a família decadente sulista, né? Outro fato que é muito interessante da gente notar é como o Faulkner constrói personagens. Ele é magistral, é genial mesmo. Ele consegue traçar aí um perfil psicológico para cada um deles, criar uma linguagem específica e dar aí para cada um dos três narradores da história, né, que é o Benji, depois a gente tem o Quentin e por último o Jason. Ele dá a cada um deles uma voz completamente diferente, né? E isso é pela linguagem, por esse mindset que ele constrói para cada um dos personagens. Isso é memorável, é fantástico. Então, são inúmeras razões para a gente ler e reler esse romance. E aí, falando um pouquinho de cada um dos narradores, né? O Benji, ele vai se destacar aí por esses saltos cronológicos que ele faz. Essa é a grande dificuldade dele. Eu tomei notas, né? Eu quase que copiei o primeiro capítulo todo de novo, porque eu sempre ia... O que eu não entendia, o que eu suspeitava, o que podia fazer sentido, eu ia anotando. E eu voltava nessas notas, sempre que eu achava necessário, isso foi bastante útil. Digo que depois desse primeiro capítulo, as notas foram se reduzindo, né? Porque o próximo é o Quentin e ele faz fluxo de consciência, é o único que narra usando a técnica do fluxo de consciência. Aí às vezes fica bem confuso, não é no comecinho do capítulo dele que isso acontece, mas pro final que isso vai se intensificando. Eu acho que à medida que ele vai ficando mais perturbado no evoluir da história que ele está contando, ele vai deixando essa tempestade fluir da cabeça dele e é incrível. Aí o terceiro, que é o Jason, é uma narrativa direta, muito clara, só que revela um cara incrível. No último vídeo dos clássicos aqui do Faulkner, eu disse a tradução do nome dele para Jeová, que é um Deus, né? Deus do Antigo Testamento, um Deus vingativo. O Jason é um cara super vingativo e que tem aí aspectos dessa condição humana riquíssimos, né? E ele é um cara que sabe o que tá dizendo, ele vai repetir constantemente. É como eu sempre digo, ele tá sempre repetindo os conceitos misóginos, racistas. Ele é também xenofóbico, isso aí é só o começo, tá? Ele vai surpreender uma mulher, você tem que sempre surpreender uma mulher, nem que seja com um soco na cara, sabe? Nelson Rodrigues talvez adorasse essa frase, né? Não tenho nada contra o judeu pessoalmente, mas essa raça, sabe assim? Ele vai desfilando pérolas, assim, sobre os negros eu nem vou dizer aqui, é tanta coisa que ele fala. E a irmã, então? Ele desqualifica na primeira frase do capítulo dele, né? De vagabunda pra baixo. Porque mulher, né? Mulher é tudo vagabunda, né? E ele, bom, enfim, tem um relacionamento com uma prostituta mesmo.
Mas deu pra perceber a riqueza que o Jason é? Ele é um cara assim que você odeia, mas que você acaba te cativando. Tamanha! Ele expõe aí o pior da natureza humana e é algo assim incrível. E aí isso até eu falei que você acabou odiando, mas você gosta do cara. Isso me lembra um comentário muito interessante que remete também ao Ítalo Calvino. Eu tô fazendo uma mistureira toda aqui. Mas teve um crítico que meu namorado encontrou, né, o comentário dele, dizendo assim que ele se odiava porque demorou muito para ler, mas se felicitava porque precisava de um tempo para que ele entendesse essa obra com mais consistência. Então é isso, o Som e a Fúria, você se felicita ao decidir ler um pouco mais tarde, mas você se odeia porque você demorou tanto. E o clássico, ele é bem isso, né? Ele dá essa dualidade, porque é importante que você leia o quanto antes, mas você precisa de maturidade para isso. E as releituras são importantes, para que cada vez você tire aqui um ponto diferente. As camadas desse livro são infinitas. É uma obra de arte, um clássico assim maravilhoso. O que mais que a gente tem de interessante aqui? Eu já citei no outro vídeo o fascínio dele pela Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento, e o Harold Bloom concordou comigo. Ele acha que o Faulkner tinha mesmo essa pegada, apesar de subverter os conceitos bíblicos por diversas vezes, né? E aí vem um comentário do meu namorado que eu tenho que fazer aqui. Ele citou Sócrates. Só sei que não sei nada. E esse livro te dá essa perspectiva, porque no começo dele você não entende nada mesmo, normal. Aos poucos você começa a querer entender mais, mas ele tem inúmeras interpretações. E acabam te dando essa sensação que no final, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vive, a gente percebe que a gente não sabe nada ainda dessa vida, que tem muito a aprender, a ler, a discutir. E o Faulkner é um cara que fez isso com um primor, né? Eu acho que o discurso dele, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, traz muito da personalidade dele, da preocupação dele como escritor, escrever algo que realmente fale sobre a natureza humana, sobre os conflitos, sobre essas contradições, e fala muito sobre a própria obra dele, que refletiu isso. Então, gente, livraço, eu falei coisa pra caramba aqui. É isso, gente, eu não vou dar spoilers, eu optei por fazer esses vários comentários de vários críticos diferentes. Essa obra, gente, é clássica e por isso dá margem a inúmeras interpretações, e cada vez que você relê, você vai entender algo diferente. Certo e errado? Não, acho que não é essa a questão, né? Aqui tá uma vivência, um aprendizado, um estímulo para que você reflita sobre a sua própria vida, sobre a sociedade que a gente vive, sobre a nossa condição humana. É isso. Eu não sei se eu disse tudo, provavelmente não, mas fica aqui essa sugestão de leitura. Se você ainda não se animou a ler O Som e a Fúria, faça isso. Vou deixar aqui alguns links também para os 2 vídeos que antecederam esse, então tem muito mais informação lá, mais questões. E aqui assim a gente encerra o mês de setembro. Outubro é Clarice Lispector, que promete imensamente, uma mulher à frente do seu tempo, com obras também difíceis de entender, controversas, mas que nos inspiram aí a desvendar um pouquinho mais da vida. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.